Fim do recesso parlamentar. Logo nas primeiras sessões, projetos importantes para a cidade entram em pauta. Apresente para a sociedade seus principais números e propostas de governo. Empresa amiga, proposta quer beneficiar quem incentivar a prática esportiva na cidade. Ela coloca a propaganda dela no local onde ela está ajudando. Distribuição de panfletos. Projeto quer proibir que essa propaganda seja colocada em veículos estacionados. Nós colocarmos limites na entrega dos panfletos. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. Os vereadores aprovaram uma emenda à lei orgânica que institui no município o plano de metas. Saiba os detalhes na reportagem de Rafaela Dalago. A lei orgânica de um município é a sua lei maior, estando subordinada apenas às constituições federal e estadual. Para ser aprovada no âmbito municipal, a lei orgânica precisa passar por 2 votações na Câmara de Vereadores e, em ambas as situações, receber mais de 2/3 dos votos. Na sessão ordinária da última quarta-feira, os vereadores aprovaram já em segunda votação um projeto de emenda à lei orgânica, que instituiu o Plano de Metas em Balneário Camboriú. A iniciativa foi do vereador André Meirinho, do PP, e contou com a assinatura de todos os parlamentares. O plano de metas que determina que o prefeito eleito no início do mandato apresente para a sociedade seus principais números e propostas de governo, objetivos, e que ele preste contas periodicamente das ações que são desenvolvidas. São as mais diversas propostas que cada governo defende. Por exemplo, a nível municipal, historicamente, diminuir o tempo de espera por uma vaga na creche, despoluir os nossos rios, por exemplo, aumentar ciclovias, ou fazer a integração do sistema municipal de mobilidade urbana com transporte coletivo, enfim, as mais diversas metas. O previsto na emenda é que as metas sejam enviadas logo no início do mandato, mas no caso da atual gestão, o prefeito terá até 4 meses para apresentar as propostas a serem cumpridas e logo após isso, enviar relatórios periódicos mostrando a evolução de seus projetos. Para o primeiro prefeito, existe uma possibilidade nessa emenda à lei orgânica, que é um período de transição, de 4 meses. O primeiro prefeito vai ter uma dificuldade um pouco maior para colocar em prática, transformar todos aqueles números em indicadores, e para que se possa acompanhar de todas as áreas. Então tem um prazo aí de 4 meses para que se coloque em prática. No próximo prefeito, seja mesmo o prefeito reeleito ou seja outro prefeito, já iniciaria desde o início do mandato, já tendo que nos primeiros meses já apresentar quais são as ações e começar a prestar contas. Os indicadores de desempenho seguirão decretos como a promoção do desenvolvimento sustentável, a assistência social, promoção e defesa dos direitos fundamentais, individuais e sociais, entre outros. Para o parlamentar, o plano de metas irá facilitar a avaliação da população em relação ao governo municipal, já que será possível analisar o desenvolvimento de suas propostas. E o que vai fazer que no final do governo, por exemplo, se possa analisar, olha, o governo X executou, por exemplo, 55% das suas ações propostas lá no plano de governo. Será que isso é suficiente? Será que está adequado para a sociedade? Cabe à sociedade analisar, mas vai deixar de forma muito mais profissional. Além da emenda à lei orgânica, os vereadores aprovaram outras 3 propostas. Uma delas autoriza a Prefeitura a adquirir empréstimo de R$ 68 mil para manutenções das ações de proteção social básica do Fundo Municipal de Assistência Social. O outro projeto de lei aprovado do Poder Executivo é para a criação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal vinculado à vigilância ambiental. Entre as principais funções, o serviço vai fiscalizar os estabelecimentos e produtos, conceder alvarás e fazer a inspeção industrial e sanitária. Votação está encerrada.
17 votos sim, 1 ausente. O projeto está aprovado. O plenário também aprovou por unanimidade, em votação única, a proposta da vereadora Juliette Nites, do PR, que estabelece a obrigatoriedade da adoção do programa de separação do lixo pela administração pública municipal, direta e indireta, poder legislativo municipal, sociedades de economia mista, autarquias e fundações. Os projetos foram aprovados depois do fim do recesso parlamentar. Para o segundo semestre deste ano, propostas importantes devem passar pela Câmara. Audiências públicas, reuniões e sessões ordinárias. Os vereadores retornaram às atividades depois de quase 2 semanas de recesso parlamentar. A expectativa é que projetos importantes para a cidade entrem em pauta neste segundo semestre do ano. Uma das prioridades, segundo o presidente da Câmara, é colocar em votação o Balcão da Cidadania. A expectativa é dar sequência nos trabalhos que nós viemos desenvolvendo frente à Câmara de Vereadores, com bastante transparência, fazer com que o Balcão da Cidadania ele se torne realmente, que nós conseguimos realmente implementar ele aqui na Câmara de Vereadores em prol da comunidade, em prol de cada município dessa nossa cidade, fazer com que os projetos que nós temos de readequação da Câmara de Vereadores, desde os projetos arquitetônicos até o Habits, também nós conseguimos finalizar essa questão dos projetos. Logo na primeira reunião do mês, o prefeito Fabrício de Oliveira esteve na Câmara para falar sobre o novo modelo de licenciamento de obras de construção civil no município, proposto pelo Executivo, que protocolou o projeto de lei que trata do assunto. Para isso precisa ser então analisado pelos nossos vereadores e após essa análise, tendo essa autorização do Legislativo, já foi feita o Edson Kretz, o secretário já fez uma apresentação, o Executivo vai estar à disposição para que nós possamos então ser interpelados pelos vereadores e assim que sentirem e desejarem apresentar emendas. Mas na verdade nossa intenção acima de tudo é construir um modelo mais rápido, desburocratizado e passar uma mensagem clara, desde ao grande empreendedor ou aquele que quer fazer a sua reforma, enfim, para que as coisas aconteçam da maneira mais transparente e mais rápida possível. Lembrando que você de casa pode acompanhar o andamento da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú pelo site ou pela TV Câmara. As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo nas terças e quartas a partir das 6h30 da tarde. Empresas que incentivarem a prática esportiva na cidade poderão ser beneficiadas com o programa Empresa Amiga do Esporte. Conheça a proposta do vereador Moacir Schmidt, do PSDB. Incentivar a prática de esportes ou contribuir com melhorias em locais onde são realizadas atividades físicas de lazer, doando materiais esportivos, por exemplo, são algumas das ações que poderão ser realizadas por empresas em Balneário Camboriú. É que através de um projeto de lei de autoria do vereador Moacir Schmidt, do PSDB, o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer poderá se tornar realidade. A empresa que quiser ajudar, investir em projetos de esporte, em qualquer lugar, desde que não seja proibido, doa tudo para o esporte, para o modelo de esporte, modalidade de esporte, e se beneficia da propaganda. Ela coloca a propaganda dela no local onde ela está ajudando, sem custo nenhum para a empresa, a não ser o material que ela vai doar. Senão, a prefeitura não cobra imposto, não cobra nada, não deve cobrar imposto. Segundo o autor, a proposta trará diversos benefícios aos cofres públicos, entre eles, economia na compra de materiais esportivos. Aqui nós precisamos de rede, precisamos de bola, precisamos de material, como é que eu vou dizer, vestimento, tem tanta coisa, inúmero, tudo que for de esporte. O projeto de lei está em análise nas comissões do Legislativo Municipal. Concurso Educação para o Trânsito. Conheça o projeto de lei do vereador David Labarrica, do PSB. Ocorrências de trânsito são a principal causa de morte acidental de crianças entre 1 e 14 anos de idade no Brasil.
Em 2015, mais de 1.300 crianças morreram vítimas de acidentes de trânsito e em 2016, mais de 12.000 foram hospitalizadas. Para melhor educar as crianças com os cuidados básicos no trânsito, o vereador David Labarrica, do PSB, apresentou uma proposta que cria o concurso de educação para o trânsito em Balneário Camboriú. O concurso o objetivo é educar as crianças no trânsito. Esse concurso será realizado com crianças de 8º a 9º ano do ensino fundamental dos colégios de Balneário Camboriú. E hoje há um grande índice de acidente com crianças em Balneário Camboriú e em toda Santa Catarina. Então isso me causou uma grande preocupação, onde eu tive a ideia de fazer esse projeto. Junto ao projeto, o vereador apresentou também uma indicação para que o concurso possa acontecer ainda este ano, mesmo que a proposta ainda esteja em tramitação. O concurso acontecerá sempre entre os dias 18 e 25 do mês de setembro. O FUNTRAN, junto com a Secretaria da Educação, e a intenção é que os professores venham estar durante o ano todo educando tanto as crianças de 8º, 9º e as mais pequenininhas também. Se o projeto for aprovado, o Poder Executivo terá o prazo de 45 dias para regulamentar a lei. Tem pedido para que a Secretaria de Segurança intensifique as ações da Guarda Municipal nas entradas e saídas dos núcleos de educação infantil. Conheça as indicações dos vereadores no Giro pelo Legislativo. O vice-presidente da Câmara, o vereador Gelson Rodrigues, do PSB, fez uma indicação para que a Prefeitura coloque bancos para os idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais na Praça da Cultura. Já o parlamentar Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, pediu que a Prefeitura providencie a reforma da quadra esportiva do Centro Integrado de Educação Pública Rodezino Pavan, na Vila Real. O vereador Leonardo Piruca, do PP, protocolou um pedido de moção para homenagear um policial militar pelo ato de bravura. O PM entrou em uma residência em chamas para salvar a vida de uma senhora que estava no local inconsciente. Já o parlamentar Omar Tomali, do PSB, fez uma indicação para que a Secretaria Municipal de Segurança intensifique a presença da Guarda Municipal no Núcleo de Educação Infantil Pioneiros, nos horários de entrada e saída dos alunos. Veja depois do intervalo o projeto Cidade Caminhável. Você vai conhecer também a proposta para proibir a divulgação de panfletos nos veículos estacionados. A gente volta já já. Meu nome é Igor Amorelli, sou triatleta profissional. Pedalar faz parte da minha rotina. E sou uma vida em cima da bicicleta. Cidade Caminhável, a proposta do Poder Executivo, foi desenvolvida por funcionários efetivos da Prefeitura e promete mudar a mobilidade urbana de Balneário Camboriú. A mobilidade urbana e a qualidade de vida precisam andar juntas. As pessoas perdem muito tempo e destinam fatia considerável de sua renda para o deslocamento diário. O deslocamento na cidade é um ponto-chave em prol de uma rotina mais sustentável e com qualidade de vida. E foi considerando tudo isso que a Prefeitura de Balneário Camboriú elaborou o projeto Cidade Caminhável.
A iniciativa é embasada em um novo método que começou a ser estudado na Europa há pouco tempo. Todo o projeto foi feito pensando na caminhabilidade dentro do município e foi desenvolvido por funcionários efetivos da prefeitura. Encontramos uma metodologia relativamente recente, que é o walkability, ou caminhabilidade. Ela começou a surgir a partir de 2006, a ser discutida a partir de 2006, na conferência Walk 21, em Melbourne, né? E a partir daí, a comunidade europeia também, através de 25 países, começaram a estudar esse assunto, né? Este professor de arquitetura e urbanismo explica que incentivar as pessoas a caminhar pode impactar em diversas áreas, inclusive na economia. Retomar a cidade caminhável, né, por assim dizer, é muito interessante. Inclusive, tem estudos que demonstram, até na saúde pública, isso tem implicações, porque bairros, né, arborizados, com condições agradáveis de se caminhar, as pessoas, portanto, caminham mais e isso tem influência direta, que elas adoecem menos. Então, eu tenho menos gastos, inclusive na saúde, com medicamentos. O projeto envolve diversas etapas, estando elas divididas em curto, médio e longo prazo. Todas as alterações seguem os princípios de 3 critérios: a atratividade, o conforto e a segurança. Esses critérios são mensurados em loco, rua a rua, eles são pontuados de acordo com uma pontuação também que faz parte da metodologia, né? E a partir daí a gente começa a propor soluções de curto, de médio e de longo prazo. Jevelyn é cadeirante e mora em Balneário Camboriú. Ela encontra diariamente desafios pelas ruas da cidade. Desafios estes que poderiam ser evitados. A realidade das calçadas, né, que muitas vezes as calçadas não estão dentro das normas de acessibilidade. Hoje a gente tem a NBR 9050, que ela dita algumas normatizações para serem obedecidas, né, por parte de quem vai executar uma obra, e não é isso que a gente vê na realidade. Então, principalmente no rebaixamento de calçadas, às vezes elas terminam na frente de bueiros, calçadas inclinadas. Para o arquiteto responsável, uma cidade caminhável é também uma cidade inclusiva. A ideia do Cidade Caminhável é você fazer uma cidade inclusiva, né? Tentar resolver esses problemas e dar condições para que todos usufruem do espaço público, né? Então, a pessoa com necessidades especiais, a pessoa da melhor idade, a criança, a mãe com o carrinho de bebê, que às vezes ela não consegue levar a criança no passeio, então ela tem que andar pela rua também, gerando uma insegurança enorme. E para que todas as mudanças possam ser feitas gradativamente, a Secretaria de Planejamento já começou a padronizar as obras que estão em processo de aprovação na Prefeitura. Nós já estamos trabalhando mais sintonizados no sentido de as novas edificações hoje para serem aprovadas, o setor de aprovação de projetos já exige um projeto específico de calçadas adaptadas. A parte de liberação de consultas de viabilidade, nós já encaminhamos os croquis, na própria consulta de viabilidade de construção, já os croquis de como deve ser feito o passeio público, com a declividade correta, com as rampas de acessibilidade. Para este arquiteto, essa novidade para o município já era esperada. Eu acho que é uma necessidade premente, é uma questão mesmo de sobrevivência, não tem como escapar de uma situação como essa, né? Os cuidados, tecnicamente, têm recomendações da NBR 9050, que é todo aquele receituário, né, de guias rebaixadas, né, colocar enfim, tecnicamente isso resolve. E as primeiras ruas que serão modificadas são as da região central da cidade. Nós avaliamos o primeiro perímetro, que são 18 ruas na área central da cidade, ali nas proximidades da Igreja Matriz, entre a Terceira Avenida, Avenida Brasil, Rua 1500 e Rua 902, em torno de 175 mil metros quadrados ali de área avaliado, 18 ruas.
em torno de 10 mil metros quadrados de passeios públicos. Estamos indo para o segundo perímetro, com mais 125 mil metros quadrados de área avaliada, entre a 902, Terceira e a Avenida Central. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Uma frente fria se forma entre o Paraguai, a Argentina e o Brasil e espalha nuvens carregadas pela região sul nesta terça-feira. Volta a chover nos 3 estados da região e a chuva pode vir com raios. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a chuva acontece com moderada a forte intensidade. E nos 3 estados, há condições para rajadas de vento entre 60 e 90 km por hora. Todas estas áreas devem ter pancadas de chuva no decorrer do dia. Apenas Curitiba que deve ter chuva mais para o período da tarde e fim da noite. O norte do Paraná segue sem chuva e com bastante calor. A mínima prevista para esta terça-feira em Curitiba é de 11 graus e 14 graus em Porto Alegre, máxima de 27 graus em Florianópolis. É hora de saber a programação cultural na agenda com o Márcio Gonçalves. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Agenda Cultural. E nesta quinta-feira, no Teatro Municipal, tem espetáculo em dose dupla, Anamnese e Fantasinado. Anamnese é uma peça contemporânea que relata memórias de diferentes pessoas e busca falar da necessidade de superação e aprendizagem através das glórias e derrotas passadas. Fantasinado, uma junção de artes circenses compondo uma história que envolve a fantasia e a realidade, diante dos desafios no presente século. A apresentação acontece às 8h30 da noite no Teatro Bruno Lites. O valor dos ingressos para curtir os espetáculos é de R$ 30 inteira e R$ 15 a meia entrada. Já no domingo, a música invade o Teatro Municipal. O espetáculo Música em Harmonia, um concerto misto. Com produção dos músicos Marco Pablo Dalmacio e Alberto Damião Montiel, a proposta reúne numerosos musicistas de Balneário, Camboriú e região, numa mistura de possibilidades que certamente será do agrado de todo tipo de público. Música clássica, instrumental e vocal. A apresentação ocorre às 7 da noite e os ingressos custam R$ 20 inteira, claro, valendo a meia entrada. E fique atento às provocações urbanas que vão rolar em Balneário Camboriú, dos dias 10 a 15 de agosto. O evento interdisciplinar de arte na rua, o Provocações, tem como proposta deslocar as pessoas de seu movimento cotidiano e infiltrar na rotina uma dose inesperada de poesia em suas mais diversas manifestações. Os atos irão ocorrer em diversos pontos da cidade, como Praça Almirante Tamandaré, Calçadão da Avenida Central e Avenida Brasil. E essas foram algumas atrações que vão rolar no cenário artístico e cultural de nossa cidade. Aproveite! Duas leis, uma estadual e uma municipal, regulamentam a instalação de equipamentos para trazer mais segurança aos banhistas nas piscinas. Uma delas é do vereador Roberto Souza Júnior, do PMDB. O projeto de lei que criou a lei municipal foi aprovado e sancionado em março do ano passado. A legislação aprovada na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú obriga os clubes, hotéis e prédios que tenham piscinas de uso coletivo a instalar um dispositivo nos ralos para evitar acidentes. Este é o dispositivo de sucção que é obrigatório nas piscinas. Ele pode ser facilmente encontrado nas lojas e custa cerca de R$ 40. Outros equipamentos importantes são o ralo de segurança, que custa aproximadamente R$ 380, e o botão de emergência. Este sai um pouco mais caro e custa cerca de R$ 3.000. É um projeto que ele trabalha bastante na prevenção. Na época, teve o fato em Minas Gerais e São Paulo, né, que teve crianças que acabaram no hotel, foram sugadas ali pelo ralo e acabaram, né, teve uma tragédia. Então nós fizemos o projeto, levando em consideração que a nossa cidade tem muitos edifícios, né, tem piscinas que já foram construídas há um bom tempo, e assim tendo o ralo, que em vez do ralo ser aqueles que ele é de fácil remoção, eles são parafusados, e isso pode trazer uma grande tragédia, né? Então por isso que nós criamos esse projeto. Apesar de obrigar as piscinas a instalar os equipamentos de sucção, um acidente fatal foi registrado em Balneário Camboriú e a legislação municipal não estava sendo cumprida. Em julho deste ano, Raquel, de apenas 9 anos, morreu depois que o cabelo ficou preso no ralo da piscina de 60 centímetros neste hotel. Ela morreu afogada.
O Corpo de Bombeiros disse que não houve fiscalização porque estava se baseando na lei estadual, que ainda não está regulamentada. O Corpo de Bombeiros, apesar de ter uma lei estadual também de 2016, que prevê a necessidade do sistema preventivo na piscina, né, principalmente junto ao ralo, essa lei não foi regulamentada, ou seja, em não sendo regulamentada, ela não atribui a nenhuma instituição ainda a responsabilidade pela fiscalização, ou seja, a nossa liberação, né, do final do ano passado, ela não tinha no seu rol de atribuições a necessidade de fiscalização daquele sistema. Os responsáveis pelo hotel não quiseram gravar a entrevista e não souberam explicar por que a lei municipal não estava sendo cumprida. Eles disseram apenas que estão providenciando os equipamentos para as adequações necessárias. O que você acha de colocarem panfletos no seu carro quando ele está estacionado? Um projeto de lei quer proibir essa propaganda em Balneário Camboriú. Basta circular pelas ruas de Balneário Camboriú que encontramos dezenas de materiais informativos colocados nos painéis dos veículos ou no hall de entrada, portões e ainda o lançamento no interior do pátio ou garagem de edificações e residências. Mas um projeto de lei de autoria da vereadora Juliette Nitz, do PR, poderá restringir esta prática. O objetivo do projeto não é a proibição, e sim nós colocarmos limites na entrega dos panfletos. Quando chegamos no nosso carro, que o panfleto está na maçaneta, abrimos o carro, deixamos aquilo cair no chão. Quando ele está no para-brisa, pegamos, puxamos, jogamos no chão. É pela sustentabilidade, para não haver lixos na nossa cidade. Segundo a vereadora, o projeto prevê outras formas de distribuição dos materiais, como, por exemplo, nas caixas coletoras de correspondências dos prédios e das residências. A nossa regulamentação é para que entregue o panfleto em mãos. Entrega para a pessoa lê, se quiser guarda, se quiser joga no lixo, e não simplesmente deixar nossa cidade cheia de panfletos no chão. O projeto também prevê multa no valor de 5 FMs para a empresa publicitária responsável pela propaganda, que descumprirá a lei, caso seja aprovada. A lei deverá ser fiscalizada em conjunto ou separadamente pela Secretaria da Fazenda, do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente. O projeto de lei está em tramitação aqui no Legislativo Municipal. Assim a gente encerra mais um Jornal da Câmara. Obrigada pela audiência e uma ótima noite para você.